Claramente você se debruçou, né, sobre isso, já está por dentro do assunto aí, como pessoa, como grande pesquisador, e pessoa que acompanha sempre, né, esse assunto do desarmamento no Brasil. A gente estava mencionando até o seu livro aqui, Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, né, e você certamente é talvez a maior autoridade para falar sobre esse assunto hoje no Brasil. Bom dia, Bené. Pode falar. Bom dia a todos. Vamos lá, né? Então, assim, realmente, dei uma olhada, né? Dei uma boa olhada aí no que foi, né, vetado pela ministra, mas, honestamente falando, isso é o que menos me preocupa, né? O que mais me preocupa são as justificativas que ela utiliza, né? E, para mim, né, a mais grave de todas é o seguinte, ela volta a afirmar, né, que há uma política de Estado pelo desarmamento, né? É isso que ela diz no seu voto, né? Que o Estado tem que continuar desarmando. Então, você tem, de um lado, uma política de governo, né, amplamente apoiada pela população, inclusive, né, respaldada por um referendo nacional feito em 2005, um referendo no qual a quantidade de votantes, né, foi superior a qualquer eleição presidencial, né? Ninguém teve mais votos do que o não ao desarmamento em 2005 no Brasil todo, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, nenhum presidente conseguiu ter uma quantidade de votos tão grande. E tudo isso é jogado de lado, mais uma vez. Não é a primeira vez, provavelmente não será a última vez, né? Então, o que realmente preocupa é isso, né? Não importa a política de governo, não importa o que a população, inclusive, decidiu, como eu falei, no referendo, importa é o que o Estado define. Nesse caso, o Estado sendo representado aí pelo STF e pela ministra Rosa Weber, né? Do que foi vetado, né, alguma coisa ali eu já havia previsto que seria, né? Não há nenhuma base técnica para isso ser feito. Toda a base, né, todo o voto da ministra foi um voto ideológico, né? Um voto pautado pelo desarmamento como política de segurança pública, o que é uma farsa, já foi comprovadamente mostrado, inclusive no Brasil, né? A criminalidade nunca foi tão alta quanto nos anos onde se instaurou o desarmamento da população, ao mesmo tempo que quando as armas voltam a ser vendidas e começa novamente a ter mais disponibilidade, a criminalidade não cresceu, muito pelo contrário, né? Tivemos exatamente em 2009 uma queda recorde no número de homicídios, mas isso parece que a ministra não percebeu e não viu. Fica ali claramente, né, mostrado claramente que ela foi amplamente municiada, né, desculpem a ironia, né, foi amplamente municiada por organismos estrangeiros, né, que se instauraram aqui no Brasil através dessas ONGs que nós conhecemos tão bem, né? Portanto, repito, né, não se trata de um voto técnico, o que era até que se esperasse fosse o caso, mas não é, né? Foi um voto totalmente político. Há anos, né, o STF não é de hoje, a gritaria é hoje, mas a gente acompanha isso há muitos anos. Em 2007, nós tivemos uma ADI contra uma ação direta de inconstitucionalidade, contra o próprio Estatuto do Desarmamento, que, lembrando, né, foi votado e aprovado em plena vigência do mensalão, né? E aquele voto já foi extremamente político. Nós tentamos alertar na época, né, o perigoso caminho que estava se tomando, mas infelizmente poucas pessoas tomaram ciência disso e hoje isso se agravou muito, né? Então agora a preocupação não é se eu posso ter um carregador sem ser controlado pelo Exército, ou se eu posso comprar uma prensa de recarga sem ser controlada pelo Exército, ou se eu tenho que realmente ficar pedindo lá toda vez que eu vou comprar uma arma, sendo já um atirador registrado no Exército, se eu tenho que pedir essa autorização ou não. A coisa é muito mais ampla, a coisa é muito mais grave, né, exatamente por conta disso. Ao mesmo tempo, né, se a gente for olhar no passado recente, não houve nenhum problema, né, quando era a Dilma ou o Lula, né, que dentro das suas capacidades, né, técnicas de fazer isso, né, dentro da legalidade, faziam alterações, faziam restrições. Para restrição não tem problema. Agora, quando você retira essas restrições, porque é isso que está acontecendo, ninguém está inventando nada, aí não.
Aí o presidente não pode, aí o governo não pode, aí o legislativo não, o executivo não pode, quem pode só é o legislativo. Então, é bastante preocupante mesmo. Max. Penel, eu queria, assim, a gente tem, né, um público aqui grande nosso do Terça Livre, muita gente já acompanha há algum tempo, mas tem muita gente nova, muita gente que começou a acompanhar o canal há pouco tempo, estamos agora com quase 17 mil pessoas ao vivo. Que maravilha. Pois é, eu queria que você pudesse, assim, tirar um pouco, desmistificar um pouco, né, daquela mentalidade que a gente ouve desde criança aqui no Brasil, né, de que mais armas, né, é mais violência, e aí também tem a questão de diferenciar, né, violência, ato violento com ato criminoso, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva e explicar para o nosso público, né, desmistificar um pouco todas essas mentiras, né, esses chavões que vai se repetindo, e vão entrando mesmo no imaginário do brasileiro. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive foi por isso que eu publiquei o primeiro livro, né, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que está aqui, né, que ele mostra aí, né, as 9 mentiras mais comuns, né? Então, o governo não quer seu bem, armas aumentam a criminalidade, quem abastece os criminosos é o cidadão comum que compra suas armas legalmente. Tudo isso aqui já está refutado nesse livro. Como complementar ainda, eu publiquei no final do ano passado um segundo livro, uma coletânea de artigos, né? São 101 artigos, né, falando de tudo isso. Então, assim, se você pega essa eu não vou nem chamar de reportagem, né, porque não dá para falar que aquilo é uma reportagem, aquilo é um panfleto, né, um panfleto ideológico que foi apresentado no Fantástico nesse último domingo. Se você pegar tudo que eles falaram ali, né, e pesquisar aqui tanto no Mentira quanto sobre armas leis loucos, você vai ver que está tudo refutado ali, né? Eles não trazem absolutamente nada de novo, nenhum argumento novo, né? Já está mais, como eu já falei, já está mais comprovado que desarmamento como política de segurança pública não funciona. Funciona como política de controle. Aí é outra coisa. Como controle social, né, para se manter ditadores no poder, aí sim. Aí realmente a política de desarmamento funciona muito bem. Isso está escrito já amplamente em várias literaturas, né? Nós temos aqui no Brasil publicado Hitler e o Desarmamento, do professor Halbrook. Nós temos 2 livros publicados aqui do John Lott, né, que é o Guerra contra as Armas e o Preconceito contra as Armas, que mostra exatamente como a imprensa faz que você acredite que o mal está na arma, né? E isso é uma grande bobagem, né? Você culpar uma arma por um crime é a mesma coisa que culpar um garfo pela obesidade, né? Não faz o menor sentido, ou uma caneta porque você escreveu errado, né? E eu trago tudo isso nos meus livros, nos meus debates, né? Eu tenho bastante material, né? Tenho cursos online também, né? Sempre tentando trazer aí mais informação, mas via de regra, né? Via de regra, você que está me assistindo, que não me conhece, né? Eu estudo esse assunto já há 30 anos, né? E não foram poucas as vezes que eu me perguntei se eu não estava errado, né? Vocês podem ter certeza, né? Se eu não estava ali vivendo um viés de confirmação, né, que é aquele negócio onde você procura só informações que confirmem aquilo que você acredita. E eu busquei todo tipo de literatura, vi todos os tipos de pesquisas e estudos que eu tive acesso de ambos os lados, né, e hoje eu tenho pleno convencimento de que o desarmamento é não só inócuo para diminuir a criminalidade, como ele incentiva a criminalidade violenta, uma vez que ele retira do cidadão a possibilidade de defesa, né? Você dá certeza ao criminoso que quando ele vai invadir uma casa, vai invadir um sítio, né, vai te abordar na rua, vai te abordar no seu carro, né, ele tem certeza que ninguém ali, né, vai estar armado para exercer qualquer tipo de reação. Então, esse é o grande problema do desarmamento, né? Ele é um símbolo, né, de rendição da sociedade perante o criminoso, e outro símbolo muito perigoso, né? Quando o cidadão aceita ser desarmado pelo Estado, ele está aceitando que o Estado cuide de tudo que é dele, cuide do seu, vai ser o único garantidor, a única proteção do seu patrimônio, da sua liberdade religiosa, da sua liberdade de expressão.
da sua vida, da sua família, da sua integridade física. Você está dando isso ao Estado. Você está terceirizando, né, a sua defesa, a defesa da sua família, a defesa daquilo que você mais ama. Quem que se preocupa mais com a sua família do que você mesmo? Isso não existe, né? A gente não pode acreditar como um Estado garantidor de uma segurança individual. Isso é uma utopia, ou pior, isso é uma distopia, uma vez que o Estado teria que estar presente 24 horas na sua vida. E só de pensar isso me dá um frio na espinha. Verdade. Bené, e nesse cenário que a gente está vivendo aí, né, a gente teve um presidente eleito com essa pauta do desarmamento, né, de armar a população, né, para que o cidadão tenha como se proteger em casa, e a gente vendo aí um STF, né, que não só neste assunto, mas em todos os outros assuntos aí, né, tem passado por cima mesmo aí do presidente, do Congresso, e governando o Brasil, né, sem lógica nenhuma. A gente está comentando isso aqui. Qual que é o caminho que você vê para que o cidadão possa combater isso aí e brigar, né, por algo que eu acho que é desejo da maioria da população? Uhum. Pressionar deputados, senadores? Qual que é o caminho que você vê? A mobilização do próprio cidadão? Primeiro, né, primeiro ponto importantíssimo é a resiliência, é não desistir. Né, cada vez eu recebo mais mensagem, não adianta mais nada, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Isso não pode ser considerado verdade. Né? Não é verdade e não pode ser considerado verdade, porque é exatamente isso que eles querem. Quando eles criaram toda aquela burocracia para você comprar uma arma, eles diziam assim, não, nós não queremos impedir que você compre uma arma, nós só queremos criar critérios para que não seja qualquer um. Mentira, balela, né? Isso é uma grande mentira. O que eles estavam fazendo é que você desincentivar, ou seja, poxa, é tão complicado, é tão difícil, é tão não sei o quê, que eu desisto. Então, esse é o primeiro ponto, isso não pode acontecer. Né? Então, claro, ontem, olha, eu cheguei, estava viajando ao trabalho, né, cheguei meia-noite na minha casa, né, e você se depara durante o dia com uma notícia dessa, realmente não é fácil. Né? Só que assim, eu costumo brincar que eu falo assim, todo dia eu durmo pensando em desistir e todo dia eu acordo sabendo que eu não posso fazer isso. Né? Não é por mim. Né, é pelos meus filhos, é pelos meus futuros netos, né, é por isso, né, então a gente não pode desistir, esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem que entender que apenas eleger políticos não é o suficiente, e está comprovado agora. Mesmo que a gente tivesse todo o Congresso com 90% de pessoas favoráveis a essa pauta, o STF teria derrubado da mesma forma. Então a gente precisa de uma coisa muito maior, né, a gente precisa realmente reeducar o Brasil nesse sentido, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, né? A gente precisa ressignificar o que é a arma de fogo, né? A arma de fogo, ela tem que estar dissociada da violência, do crime, e tem que estar associada ao quê? À liberdade, à defesa, ao amor. Aí muita gente agora pensou assim, poxa, arma ao amor? Ao amor? Se eu tenho uma arma é para defender aquilo que eu mais amo, que é a minha família. Então é o amor que me move, não é o ódio, não é a violência. Né? Eu não quero atirar em ninguém, pelo amor de Deus. Né? Eu não busco fazer justiça, eles adoram falar isso, né? Quem quer que o cidadão compra uma arma, ele está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Né? Isso é uma bobagem, isso é mais uma mentira, né? E que as pessoas, muitas vezes, começam a aceitar, e o pior, né? Acabam se portando exatamente da forma que eles querem. Então, não é nada disso. Né? Não é nada disso. É isso que a gente precisa mudar. E pressionar políticos? Óbvio que sim. A todo momento. Todos eles, não importa quem seja. Às vezes a gente apanha porque cobra uma coisinha ou outra, né? O Alan sabe bem disso também, né? Eu também já apanhei no passado. Não tem problema, faz parte. Não me incomodo. Você criticou o presidente. Daí, não pode. Né? Critico, porque eu acho que está errado, critico. Eu acho que o maior bem da liberdade de expressão é essa, né? Agora, claro, não estou falando de críticas infundadas e uma perseguição. Isso é completamente diferente, eu nunca fui assim, nem com quem eu não gostava quando estava no poder. Né? Lógico que eu não elogiava, mas também tinha coisa que você olhava e falava, bom, errado não está, mas também não elogiava porque eu não sou besta. Mas assim, a gente tem que ter esse bom senso, né? A gente tem que trabalhar com isso e continuar trabalhando. Né? O brasileiro, não, acho que o mundo, né, se tornou muito imediatista, né? Que é para hoje, que é para ontem. Esse pessoal que está chegando agora, né, nessa questão das armas, aí está 5, 6 anos, até um pouquinho mais. Desculpa, vocês pegaram uma fase excelente. Vocês pegaram uma fase onde só houve melhoras, né?
Eu peguei a fase pior eu e outros tantos, né? Não estou nisso sozinho, óbvio, né? Peguei a fase pior de todas, né? Que foi a década de 90 e o começo dos anos 2000, né? Até 2006, 2007, que foi realmente só de restrições. Então a gente precisa, né? Perdemos essa e ainda não perdemos, né? Não necessariamente, talvez venha uma boa defesa aí da Advocacia Geral da União, a gente conta com isso e a gente espera e a gente vai cobrar isso, inclusive, né? Mas ainda não perdemos. Mas mesmo que percamos essa, né? Como eu disse, o problema não é a questão de você não poder comprar carregador para arma porque não tem, não precisa mais, não é mais PCE, né? Não é mais produto controlado pelo Exército. O problema não é esse. O problema, de novo, isso é o que a gente tem que bater, né? É o STF representando o Estado, reafirmando uma política que foi refutada pela população. É isso que a gente tem que se preocupar. Muito bem. Alan. Dá tempo de uma última perguntinha, Bené, rapidinho? Tá, vamos lá. Eu tenho uma live daqui a pouquinho. Não, coisa rápida. É o seguinte, que existe muito a mentalidade entre católicos e evangélicos, que é a seguinte, né? Fala assim, vocês estão defendendo distribuição de arma para as pessoas, ou defender o uso de armas, vocês que são cristãos e estão defendendo porte de armas, isso é muito comum, Bené, entre padres, pastores, fiéis, mais devotos, aí, deputados, né? Sobretudo o pessoalzinho do pescocinho quebrado, né? Aquela piedade estética, né? O cristão Jujuba. O cristão Jujubinha. E na cabeça de muita gente, esse discurso acaba chegando da seguinte maneira. Não, vocês querem que todo mundo seja igual o Rambo, né? Que bota uma faixazinha, vai enfrentar o bandido na rua. Existe muito esse mito ainda, Bené, de que cristianismo e defesa não estão entrelaçados, são água e vinho, água e óleo, perdão. Não podem se misturar, e essa confusão ela é recorrente. O que você teria a dizer para esse pessoal? Essa confusão, eu acompanhei o surgimento dela da década de 90, e ela surge no Brasil pelas mãos do CONIC, aquele Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, alguma coisa assim, não lembro exatamente o que significa. O pessoal pode procurar, é um pessoal que apoia o MST, né, tem a linha marxista, e eles trouxeram essa discussão, entre aspas, né, para o Brasil, porque até então, né, o cristianismo, de uma forma geral, conviveu muito bem com as armas de fogo, né, de forma pacífica, quando foi possível, e de forma, né, reativa, quando foi necessário. Então, se a gente pega lá, né, isso, é esse aí, olha, tá aí, ó, pronto, batata, né, tá aí, não precisa falar mais nada, né. Então, esse pessoal é o responsável por essa falácia, né, de que cristianismo não se adequa, né, à questão das armas de fogo. Então, vamos pegar aqui, vamos pegar o Papa. Quem protege o Papa? A Guarda Suíça. E a Guarda Suíça usa o quê para proteger o Papa? Espadas? Não, usa armas. Pistolas 9mm e fuzis, tá? Se a gente for pegar aí também a parte evangélica, também nunca houve nenhum problema, né? Inclusive, eu tenho uma palestra que eu fiz dentro da Santa Generosa, ali no Paraíso, em São Paulo, tá? Onde uma palestra de mais de 1 hora, onde eu falo exatamente sobre essa questão das armas e do cristianismo. Então, quem quiser, está disponível no YouTube aí, é só procurar. No meu livro também tem um artigo específico, 1 ou 2 artigos específicos sobre armas e cristãos. Quem da Igreja Católica, né, diz que né, não pode se associar, não conhece o próprio catecismo da Igreja Católica, né, porque está lá prevista a legítima defesa, né? Você vai exercer a legítima defesa como? Né, se alguém invade minha casa agora, 4, 5 bandidos, mesmo desarmados, né, eu exerço meu sagrado direito, sagrado e natural, porque o direito à vida é sagrado e natural, né, ninguém me deu esse direito, né, nós nascemos, Deus nos deu esse direito, né, à vida. Portanto, né, é um direito sagrado, né, e defender esse direito também faz parte disso, né. Então, realmente, infelizmente, né, houve essa contaminação, mas qualquer pessoa que pare para estudar aí 10 minutos vai perceber que não há nada de conflitante entre o cristianismo e exercer a legítima defesa com o uso de armas de fogo, óbvio. Muito obrigado, Bené.
Quero agradecer aqui ao Bené Barbosa, né, citando até o Catecismo da Igreja Católica, muito bem, porque muitos, inclusive eu vejo que padres parece que desconhecem ou fingem, né, desconhecer essa parte que fala, inclusive, nós não somos, se eu não me engano, o Papa Paulo VI disse isso, que nós somos pacíficos, mas nós não somos pacifistas. Isso, né? Exato. E você pontuou muito bem aí a questão do Catecismo da Igreja. Bené, quero agradecer a sua participação aqui e antes de você se despedir, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para que as pessoas conhecessem mais o trabalho do Bené Barbosa. Eu digo porque eu mesmo era uma dessas pessoas desinformadas que sempre, né, na minha infância, adolescência, eu ouvia muita coisa sobre desarmamento e ia na onda, né? E quando eu conheci o seu trabalho, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, né, e eu comecei a abrir a minha cabeça e ter uma outra visão. Peraí, tudo que me contaram estava errado. Então eu acho que tem muita gente que ainda precisa saber sobre esse assunto. Hoje a gente tem grandes nomes aí no Brasil, eu destaco você como talvez um dos maiores aí, temos o Bilinski que está junto com você, teve aqui semana passada, Marcos Polon, outras pessoas que têm feito esse trabalho de conscientização, né, levado a informação até as pessoas. Então, aproveita aí para divulgar, por favor, suas redes sociais aí, que é utilidade pública. E fala desse negócio de curso aí que eu não estava sabendo não, hein? Quero saber. Então peraí. Vamos lá. Bom, a rede social que eu mais uso hoje é o Instagram, né? Desse lado, ele está aqui, né? Instagram, @bene.barbosa.35, tá? Esse 35 não fui eu que escolhi, tá? Todo mundo pergunta, foi um negócio do Facebook que gera essas coisas malucas. Que calibre é esse? Não tem calibre 35. Tinha no passado, mas não existe mais. Se fosse eu tivesse escolhido, ia ser .45, mas eu não escolhi, né? Então essa é a rede social que eu mais uso hoje. Twitter também estou lá, quem quiser me procurar, no Facebook também, mas no YouTube também, mas a que eu uso mais mesmo é o Instagram. E eu estou, né, com um curso aí que eu lancei, eu estou relançando, que é um curso de defesa residencial, tá? É um curso online, né, um curso digital, e ele ensina a pessoa a tornar a casa dele mais segura. E não é só questão de arma, né? Porque muita gente fala assim, comprei uma arma, pronto, vou defender minha casa. Não, na verdade você vai comprar uma arma, eu costumo dizer que assim, eu tenho armas para não serem usadas, né? Elas vão ser usadas, eu vou estar preparado, mas elas vão ser usadas só em último recurso. Então a ideia é essa, né? É ensinar as pessoas a não serem surpreendidas na sua casa, né? Tornando assim, tendo um ambiente mais saudável, mais seguro, né? Poder chegar em casa, né, e não sentir medo. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, fiquei assustado, né? Assim, mais de 90% das pessoas não se sentem seguras dentro de suas casas, né? Isso é terrível, né? Porque imagina o nível de estresse, né, que você vive quando você está dentro da sua casa e você não se sente seguro, né? Então foi exatamente por isso que eu lancei esse curso. Quem quiser acessar, tá? Conhecer mais, é o www.benebarbosa.com/curso. Fala de novo o link, devagar, rapidinho. www.benebarbosa.com/curso. Beleza. No singular, né? Curso. Curso, isso. Beleza. E a live agora é meio-dia? E a live é meio-dia agora com o pastor Jack. Vamos falar exatamente sobre armas e cristianismo lá no Instagram. Então deixa eu só aproveitar aqui rapidinho, porque isso aqui é um tema que nós já comentamos aqui no Terça Livre algumas vezes, e procurem, nós já falamos isso várias vezes, isso aqui são imagens da Guerra Cristeira, né? Quando bem lembrado. Católicos se defenderam contra a tirania de Plutarco Elias Calles. Quem ainda não assistiu esse filme aqui, né? Cristiada, assistam o filme. Esse aqui é o Beato, agora é santo, né? José Sánchez de Rio, aqui com o seu rifle, protegendo, então, os padres que foram fuzilados friamente. Está aqui a morte do padre Miguel Pró, fuzilado ali pelo exército de Plutarco Elias Calles. Não vou e só lembrando, só fazer um parênteses, Alan, depois, ainda bem que você lembrou disso. Aliás, quando nós estivemos juntos a primeira vez no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, você deve se lembrar, você estava chegando nos Estados Unidos, né? E você me comentou sobre a Guerra Cristeira. Eu não conhecia, porque não é algo divulgado, mesmo dentro do catolicismo, uma coisa impressionante, e eu fui estudar esse assunto, né? E eu cheguei à conclusão seguinte: se os cristeiros não tivessem pego em armas, o México teria acabado com o cristianismo, simplesmente assim, né? Como aconteceu na China, como aconteceu na China, como aconteceu no Japão, né? Ele teria sido exterminado. Por quê? Porque eles colocavam na Constituição, né, a proibição ao catolicismo e ao cristianismo de uma forma geral, né? Então, foi uma luta que muita gente fala assim, foi uma luta em vão, morreram. Não, muito pelo contrário. Foi isso que garantiu a sobrevivência do cristianismo no México. Muito bem lembrado, Bené, muito bem.
Muito obrigado, Bené Barbosa, né? Sempre bem-vindo aqui no Terça Livre, né? Volte mais vezes, participe mais vezes com a gente aqui. É sempre uma honra recebê-lo e o nosso público, tenho certeza, recebeu da mesma forma aqui, com todo carinho, as mensagens aqui, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. As informações. Então, pessoal, terminando aqui o boletim, né? Que agora é meio-dia, corre lá para a live do Bené, então, em